Eu quero dizer para vocês, gente, que a coisa que se fala de transição energética, e eu tenho essa live depois que eu falei no Brasil Grande, foi abordado o assunto, eu tenho que deixar claro para vocês. Não existe transição energética. Diga-se passagem, não existe transição de nada. Nada acontece na humanidade por transição. Transição é um termo administrativo político, não serve para nada geopolítico, não serve para nada estrutural. A estrutura de uma nação, uma estrutura, uma matriz energética, é uma coisa muito séria. O que impulsiona uma sociedade se chama energia. Pai e a mãe de tudo é energia. Quando você domou a energia, o mundo mudou. Quando no século XVIII, na Inglaterra, se inventou a máquina a vapor, nós domamos a energia. Começaram os primórdios da dominação da energia, o aprisionamento, o controle. Finalmente, a energia que era espontânea. O que era energia antes disso? Uma tocha de fogo, só. Uma explosão mal controlada, só. Tudo o que a gente fazia era fogo. Forja, metal, fogo, só. Não era domada. Nós domamos. Nós conseguimos fazer que a energia se transformasse em movimento. A partir do momento em que você gira um eixo, você cria um esforço, você demanda um esforço e você cria um trabalho. O trabalho necessariamente é feito inicialmente por um eixo que roda, que gira, sim, um motor elétrico, a combustão ou de qualquer forma, ou misto, um gerador que gera energia através de um motor ou de uma caldeira e este aplica um trabalho. Todo trabalho nasce disso. A asa do avião faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Quem faz aquilo são movimentos controlados por motores elétricos. Atrás de tudo aquilo tem um motor. Seja funcionando uma bomba alternativa, uma bomba de êmbolos, de lóbulos, de engrenagens. Tem vários tipos de bomba. Toda bomba que desloca um fluido, ela é uma bomba DP, bomba de deslocamento positivo, pressão. Aí é fenômeno físico, não vou entrar nessa área. Tudo existe. O que acontece? Foi criado o motor elétrico deficiente. Por quê? Por causa da armazenagem. O motor elétrico em si é fantástico. Ele dá de 10 no motor a combustão. Só que o problema dele é a energia que ele usa. A energia que ele usa vem. Você tem que gerar ela em algum lugar. Tem que armazená-la e colocar. Se fosse um pozinho de pilim-pim-pim que você botasse num tanque e ficasse tudo pronto, estava tudo maravilha. Do outro lado saía energia, está tudo bem. Mas não é assim. Energia nuclear, fantástico, maravilhoso. Todo mundo acha que existe um grande... Não podia ser um negócio muito sofisticado se o Homer Simpson trabalha lá. Então vocês devem saber que o negócio é um pouco mais primitivo. O que é energia nuclear? A energia nuclear nada mais é do que uma reação controlada, onde há um grande acréscimo de temperatura e você aproveita esse fato indesejado, que é a fissão a quente, tá? Você aproveita isso para resfriar aquele núcleo e, ao mesmo tempo, você aquecer a sua água. Ou seja, uma grande usina nuclear nada mais é do que uma chaleira. Te decepcionei? Lamento. Aquele navio USS, USS, tem esse nome, USS, um navio a vapor. É um navio a vapor. Só que a caldeira é aquecida por um núcleo e tem uma unidade motriz a vapor. É aquilo que faz aquilo. Na realidade é uma grande chaleira e você produz energia. Por quê? Pelo universal movimento rotativo, movimento de rotação. Os motores dos carros que nós temos à nossa volta, todos eles, 99% deles, são motores ciclo Otto ou ciclo diesel. Pistão, êmbolo, eixo virabrequim, retificador de movimento. Ele explode, bum, e desce, faz um movimento para baixo, porque uma explosão cria uma expansão enorme de gases num momento. Bum! Aí ele vai. Aí o outro lá faz bum, também explode. Todos eles acumulam uma energia potencial num eixo, num volante chamado volante do motor, que faz com que ele continue o movimento de inércia. A inércia pode ser de parada ou de continuação. Para que um corpo saia da inércia, é necessário que sobre ele atue uma força. Tá? Ele está parado, ele está inerte, está na inércia, está parado.
E ele vai continuar parado até que sobre ele atue uma força. Ele está em movimento, vai ter que atuar uma força para parar. Então é isso. Tá? Basicamente é isso. Ibu, aquilo explode 3.000 vezes por minuto. 2.000 vezes, 3.000 vezes por minuto. Isso quer dizer que durante 24 horas você multiplica isso aí por 1.440 e você vai ver, se você rodou 24 horas ininterrupta com um carro, quantas vezes houve explosão, para você ver como é que aquele motorzinho é resistente. Tá? Quantas explosões houveram, porque 3.000 RPM quer dizer que durante o motor 4 cilindros é dividido pela metade, né? São 3.000 RPMs, então houve 1.500 explosões ali por minuto, durante 1.440 minutos, sem parar. E aquilo criou um movimento de rotação, que é retificado para uma roda, e ele cria, através de um equalizador de torque, que é a caixa, depois caixa automática, tem CVT, aí já vão para câmbio, aí a aula mecânica aí vai ser mais cara, eu vou ter que cobrar mais caro. Então você tem esse movimento, tem tudo isso aí, ótimo. Eu quero dizer para vocês que a última Ferrari, a que custa 30 milhões de reais ou de dólares, ou do que é trocada por um planeta, ela tem a mesma tecnologia que tem o motor do Ford T. A tecnologia é a mesma. A tecnologia é a mesma, não tem outra. Não mudou nada. O que houve é uma coisa, não houve transição. Houve evolução. Evolução, por exemplo, é a quantidade de trabalho que um motor consegue executar pesando a mesma coisa. Sim, é peso. Relação peso-potência. Quanto ele pesa e quanto ele consegue produzir de trabalho. Esse trabalho é denominado quilowatt. Ora, HP também, horsepower, é a capacidade de levantar um peso tal a tanto. Tem uma definição técnica aí sobre isso aí, o que é um HP. Tá? Mas o quilowatt é uma medida universal, não é uma medida imperial. Imperial é libra, galão, isso, aquilo outro, cotovelo, pé, costado, covado, tudo medieval. E eles continuam com isso, querendo impor isso ao mundo. Mas existe sistema métrico internacional que padronizou outras coisas. Então, na realidade, na padronização, você vem para quilowatt. Então, que existe evolução. Hoje, o motor de última geração, ele continua sendo igualzinho ao Ford T, igualzinho ao primeiro Ford T, igual, funciona da mesma forma. Ciclo Otto, sobe, comprime, injeta, fonte de ignição, expansão. Expansão é quando explode, quando ele faz um movimento de força. A 4 movimentos, ele só faz um movimento de força. Atenção, a cada 4 movimentos, ele só faz um movimento de força. A cada 2 voltas, ele só dá uma volta efetiva. Só uma é de força. Esse é o motor 4 tempos. É o motor ciclo Otto que você tem. Você tem o motor 2 tempos também. É outro, funciona de outra forma. E tem o motor ciclo diesel, que o que elimina? A fonte de ignição. A fonte de ignição não é mais externa. Não existe mais uma bobina, um campo elétrico para dar uma centelha. Você faz isso aí por atomização de combustível, aonde você eleva a pressão e, ao mesmo tempo, eleva a temperatura da câmara de combustão. Nesse ponto exato, você injeta o combustível de forma atomizada. Ele se inflama, porque ali já está acima do ponto de fulgor dele. Tá? Então, ponto em que gases emitidos em forma de gás, ele se autoinflama. Explode também, é o motor diesel, é onde você pode colocar o óleo da fritura, onde você pode colocar tudo isso. Então não existe transição, existe evolução, aprimoramento, aprendizagem, tentativa e erro. Como eu falo que eu não escolho o mensageiro, eu vou pela mensagem, eu digo que até o Thomas Edison confessou que ele, para fazer a lâmpada, ele errou 1000 vezes. Antes de conseguir fazer a lâmpada incandescente. Em 1879, finalmente, ele conseguiu fazer um filamento de carvão num bulbo encerrado a vácuo e conseguiu fazer a lâmpada incandescente. Porque, para quem não sabe, a lâmpada incandescente, uma espiralada que cria uma coisa chamada resistência, um efeito indesejado dentro de uma cadeia elétrica, de uma corrente elétrica. E é assim que se faz a luz. Tá? Agora, ele foi o inventor da lâmpada? Não. Humphrey Davy, por exemplo, na primeira década de 1800, inventou a lâmpada de Davy, que é um quadro. Joseph Swan, em 1878, fez a primeira lâmpada incandescente. A eficiência mesmo? Não sei. Heinrich Goebel alegou ter produzido
25 anos antes de Edison, uma lâmpada. É a palavra dele contra o Edison, mas os irmãos Wright também usam isso. Então seria a mesma coisa da gente falar dos irmãos Wright. E o Lewis Howard Latender, um afro-americano, foi que criou os filamentos de carbono e transformou as lâmpadas incandescentes em lâmpadas incandescentes duráveis, tá? Então, são 4 estágios, são gente demais, é aquela história. Quem inventou o avião? Não, quem colocou o primeiro avião efetivo para voar. A invenção, tá, estava sendo perseguida por um monte de gente, igual a lâmpada. Mas o próprio Thomas Edison falou isso. Todo mundo viu que eu acertei, não viu quantas vezes eu errei. Então, a transição não é feita através de um decreto presidencial. Luciano Grilo, aqui, muito obrigado. Então, o que acontece? Transição energética não existe, existe evolução. Tudo que nós temos é evolução. A evolução ela é aceita naturalmente pelo mercado. Não tem nada de carro elétrico obsoleto, não, André. Todos os carros que estão aí elétricos são problemáticos. São problemáticos.